Quero pedir para que você, por favor, abra sua Bíblia. No Salmo 145, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Salmo 145, são apenas 21 versículos e nós vamos lê-lo todo. Peço para que você, por favor, me acompanhe. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se faça notório os teus preceitos, teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhe dás ânimo. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao seu santo nome, para todo o sempre. Oremos mais uma vez, meus queridos. Senhor meu Deus, nós, com muito respeito a Ti, nos achegamos mais uma vez para Te oferecer um culto, Senhor, e que ele seja agradável a Ti. Que no final disso tudo, Senhor meu Pai, o Senhor se alegre do seu povo, Senhor meu Deus, e que derrame bênçãos, Pai, sobre cada um neste lugar que aqui veio Te adorar em espírito e em verdade. É o que eu clamo a Ti, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu posso dizer sem medo de errar que para a maioria de nós já existiu, e se é que não existe, alguém que você possa segurar nos ombros, olhar no fundo dos olhos e com a máxima expressão de verdade dizer: muito obrigado. Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim. Alguém que, se você pudesse, tamanha seria a gratidão que você sente, faria o mais lindo soneto, ou até mesmo a mais bela poesia, e sairia declamando onde quer que andasse, a ponto de deixar até o mais brilhante poeta com suas mãos trêmulas diante daquilo que está saindo da sua boca. Ao ler este salmo, meus queridos, podemos ver que Davi quer expressar todo esse sentimento de gratidão que tem pelo seu Deus, assim como já fez em outras ocasiões, mas neste ele o faz de uma maneira um tanto quanto especial. A poesia hebraica empregada nesse texto também ajuda muito nesse desenvolvimento de entender aqui a intenção do autor.
Esse é um daqueles salmos, meus queridos, que é da família dos salmos alfabéticos, que é montado aqui, no caso, em um esquema de acróstico, onde cada início de cada verso seu é de uma letra do alfabeto hebraico. Mas esse salmo, como eu estava dizendo, tem algo especial. E é claro que nós não devemos considerar que a palavra de Deus tem um peso maior em uma parte ou em outra, mas, como eu disse, este é de uma maneira especial. Este chega a ser considerado como a joia real dos louvores de Davi. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Para que todos notem, então, o cuidado que Davi teve ao escrever esse louvor, um cuidado de se atentar aos detalhes, para não deixar de fora aquilo que ele julga ser, então, o mais importante. E aqui, ele o faz com maestria. Davi aqui expressa esse sentimento de gratidão a Deus por tudo que ele fez em sua vida de uma forma maravilhosa, meus irmãos. Olha, eu diria até que Davi estava inspirado nesse momento. Spurgeon vai dizer ainda, meus queridos, sobre esse salmo, que o Espírito Santo usa até mesmo de métodos artificiais, como no caso desse acróstico, para que as palavras fiquem gravadas em nosso coração. E de uma forma talvez então um pouco mais didática, eu quero te convidar a analisar as verdades expostas nesse texto. Para isso, nós vamos observar então aqui as 4 partes que eu, na minha exegese, então identifiquei como sendo as divisões desta glorificação de Deus. E a primeira parte se trata então de a reverência a Deus e o princípio da gratidão. Essa primeira parte, queridos, dos versículos de 1 a 7, nós vamos encontrar uma doxologia, uma glorificação, uma reverência ao nome de Deus. E percebam aqui uma similaridade com o exemplo da oração que o próprio Jesus nos ensinou, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, onde ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu entendo isso aqui como sendo o momento em que nós apontamos para quem estamos orando e, ao mesmo tempo, engrandecemos e reconhecemos a sua majestade. Nesse primeiro verso, o salmo foi traduzido da seguinte maneira na tradução NVI: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Percebam, meus irmãos, que a diferença aqui ela é muito sutil na tradução. Apenas onde Davi se dirige a Deus como sendo o seu Deus e o seu Rei. Mas essa pequena diferença traz à oração uma proximidade, aumentando os laços que existem, então, entre eles. Assim como na oração do Pai Nosso, nós chamamos o nosso Deus, provedor de todas as coisas, de Pai. Essa oração nos traz esse ensino. Mas Davi, ele ainda continua. Ele diz que bendirá e louvará o nome do Senhor. E percebam também aqui, meus irmãos, que ele faz isso de uma forma repetida. Os versos 1º e 2º mostram essa repetição quando Davi diz: bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. O que reforça ainda mais esse senso de dependência de Davi por este, que não é apenas o seu rei, mas também é o seu Deus. E é isso que ele afirma no versículo 3º. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Davi expressa nesse bloco dos versículos 1º ao 7º, se dizendo que esse Deus é maravilhoso, é o único Deus digno então de ser adorado e que não tem como sequer medirmos esse Deus, tamanha a sua grandeza. E por isso, olhando para si mesmo e percebendo a sua total dependência dele, o que lhe resta é meditar e proclamar então assim as maravilhas de sua santidade. Conseguem perceber isso, meus irmãos? Esse sentimento de total dependência que toma todo o ser de Davi, ele é tão grande, mas tão grande que ele não se aguenta. A notícia ela é boa demais para que ela fique guardada apenas dentro de si. Ele precisa então
planar, ele precisa contar isso, ele precisa anunciar isso às outras pessoas. Falar desse Deus maravilhoso às outras pessoas é algo tão grande dentro de Davi que ele se alegra em fazer isso. E então, ele diz que continuará a tradição de anunciar esses feitos, assim como seus pais e os seus avós o fizeram. Não se esqueçam, meus irmãos, Davi foi bisneto de Ruth, o que nos leva a perceber que estes momentos de sentimento, então, que Davi sentia pelo Senhor, ele já tinha dentro de si, eram algo assim que já existia há muito tempo. É como se fossem aquelas histórias de família, e de fato não se esqueçam ainda, se nós formos contar a geração de Davi, nós vamos voltar lá em Arão e assim por diante. O que Ruth passou então para Obed, Obed passou para Jessé, Jessé passou para Davi. Ou seja, Davi já ouviu tanto falar e já experimentou tanto desse Deus que ele se alegra em ter esse compromisso de transmitir tudo isso às gerações futuras. E tudo isso por quê? Porque a semente de amor ao nosso Senhor havia sido plantada no coração de Davi. E eu creio que Davi, quando criança, já havia ouvido tantas histórias de como seu Deus havia cuidado dos seus antepassados desde o momento em que eles foram libertados das mãos de Faraó até os seus dias atuais. E havia esse relacionamento de tal forma que esse Deus que ele compreendia com exatidão, ele também via o seu poder, como de fato ele o era. Agora, meus queridos, prestem bastante atenção. Vamos trazer isso para os nossos dias. Veja que não é este o mesmo sentimento que... Vejam então, se não é este o mesmo sentimento que nós, pais cristãos, deveríamos estar plantando na mente e no coração dos nossos filhos. Por que o coração dos nossos filhos não está ardendo de prazer na presença do Senhor? Por que quando olhamos para a geração futura, não vemos a perspectiva de uma igreja forte e saudável? Será que o nosso próprio coração não está murcho? Não está apagado? Talvez tenhamos nós que aprender melhor sobre o nosso Senhor, para que assim possamos transmitir com mais clareza aos nossos filhos sobre o Deus a quem nós servimos. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, que se compadece de nós e coloca os nossos filhos em seu caminho, apesar de nós, apesar das nossas falhas. E é sobre isso que a próxima sessão vai tratar. Ela vai falar sobre a bondade e misericórdia do nosso Senhor. A segunda parte, então, traz como um título, na minha divisão, a bondade de Deus não está ligada ao que fazemos. Veja que nos versículos de 8 a 13, a preocupação de Davi é mostrar o quão bondoso e quão misericordioso esse Deus é. Ele começa com as seguintes afirmações: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Davi ainda continua falando até o verso 12 sobre essa bondade, onde Deus é bom para todos, que a sua misericórdia está no meio da sua obra e que sua obra renderá graças a Ele, falando do seu reino e confessando o seu poder para que aos filhos dos homens fiquem nítidos os seus feitos e a glória de tua majestade. E termina no verso 13 dizendo que o seu reino subsiste para todo sempre. Percebam então, irmãos, que a primeira parte dos versículos de 1 a 7, nós temos então Davi exaltando a Deus, e agora, nessa segunda, dos versículos de 8 a 12, ele fala da bondade e da misericórdia desse Deus. Nós podemos ver então que Davi exalta e glorifica a Deus porque sabe o quão bom e quão misericordioso Ele é. E é essa uma bondade que ela é tão grande que chega ao constranger. E percebendo que não há nada mais que Ele possa fazer para que retribua então essa bondade do Senhor, Davi faz o que lhe é possível.
ele convoca os santos do Senhor para anunciar as suas obras. E isso fazem para que os outros também o conheçam e vejam que não há nada maior que a majestade e a bondade deste Deus. Quando eu estava meditando sobre esse texto, refletindo também sobre a bondade do nosso Senhor, eu me recordei da passagem do jovem rico, que pergunta a Jesus sobre o que de bom ele poderia fazer para alcançar então a vida eterna. Nessa passagem, meus queridos, é importante nós observarmos 2 pontos. O primeiro deles, fazer o que é certo com a intenção errada continua sendo errado. Até mesmo as nossas boas ações, meus queridos, precisam ser supervisionadas, meus irmãos, para que não sejam apenas mais um rito religioso, feito mecanicamente, feito com o fim de mostrar aos outros o quão bondoso eu sou. Veja então a diferença de um falso adorador para um verdadeiro. Enquanto de um lado nós temos esse jovem que se preocupa com o que poderia fazer para comprar o seu direito de entrar nos céus, do outro nós temos Davi, que conhece tão bem ao seu Deus que a ele era necessário apenas confiar nas promessas do Senhor. Aquele jovem rico conhecia muito bem dos mandamentos de Deus e até os cumpria. Mas Jesus conhecia o seu coração e sabia que este não estava nas coisas do reino, mas sim nas coisas do mundo. Ele estava nas suas propriedades. Sua real preocupação era com suas propriedades, enquanto Davi não precisou se desligar de suas posses para adorar e se relacionar com Deus de uma forma verdadeira, meus queridos. O relacionamento de Davi com Deus é tão grande que Davi chega a ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. E olha, meus irmãos, nós sabemos que Davi errou. Davi errou em algumas situações. Mas isso se chama fé. Isso se chama dependência. Isso se chama graça. O segundo ponto que nós podemos observar nessa passagem do jovem rico é quanto à bondade de Deus. Deus continua sendo bom apesar de nós. Notem que o próprio Jesus diz a esse rapaz que bom é Deus. Jesus dá essa resposta porque sabia qual que era o propósito para que ele mesmo tinha vindo na terra. O propósito, então, de pagar pelos pecados daqueles que confiam no Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Deus sabia que não existiria alguém que pudesse sequer pagar pelos próprios pecados, quanto mais pagar pelos pecados de uma humanidade inteira. Por isso, Ele envia Jesus, a segunda pessoa da Trindade, para pagar pelos nossos pecados, mostrando assim a sua bondade para aqueles que Ele mesmo chamou para serem seus. Irmãos, até mesmo a fé que possuímos, ela é dada por Deus, meus queridos. E ela vem através do Espírito, pois nós não seríamos capazes de escolher a Ele, se Ele mesmo primeiro não tivesse escolhido a cada um de nós, se Ele mesmo não tivesse posto isso dentro dos nossos corações. Vejam a bondade de Deus manifesta nesse ato. Isso sim é bondade, meus irmãos. Até mesmo porque eu sei bem quem eu sou. Ou melhor, quem eu era. Porque por mais que quem eu era não me define mais, o que cobre hoje todos os meus pecados é o sangue do Cordeiro perfeito, que foi morto no madeiro, deixando assim as minhas e as suas vestes mais alvas do que a neve. E isso eu também não consigo entender de mim, se não fosse o Espírito Santo me convencer do meu pecado e da redenção em Jesus. Com certeza eu estaria assim como esse jovem rico, fazendo coisas para que então me sentisse merecedor dessa salvação do Senhor. Mas a obra redentora de Cristo não estaria completa se tudo tivesse acabado naquela cruz. Sua obra só seria completa se Cristo tivesse ressuscitado, conforme Ele mesmo havia prometido.
E foi exatamente o que aconteceu. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele derrotou a morte, sendo fiel naquilo que ele disse, demonstrando a sua majestade e a sua glória. E veja que é sobre isso, a fidelidade do Pai, que Davi vai falar nessa terceira parte. Na terceira parte desse louvor. Não há nada mais certo e verdadeiro que a fidelidade do Pai. Vejam os versos de 13 a 20, meus queridos. Na segunda parte do verso 13, o que a gente chama de parte B do versículo, Davi fala o seguinte: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Além da fidelidade, ele ainda vai falar que o Senhor o sustém, segura a todos que vacilam e apruma todos os prostrados. E aqui é interessante nós irmos já para o versículo 20, queridos, para que seja feita uma comparação, ou melhor ainda, até uma continuação daquilo que ele está dizendo. Então, no versículo 20 diz: o Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Percebam o jogo de palavras que Davi escolhe aqui, e lembre-se ainda que nós estamos falando da fidelidade do Senhor. Então perceba que Davi está mostrando que Deus é fiel em acudir os que vacilam, ele apruma o prostrado, ou seja, ele põe de pé o que se achega a ele com humildade, e continua agora no versículo 20 dizendo: pois ele guarda a todos os que o amam. E aí vem a advertência: porém, os ímpios serão exterminados. O significado de ímpio, queridos, é aquele que não se dobra, o que não se curva perante o Senhor, que não tem fé, que comete atrocidades contra o seu próximo, que despreza o seu Deus e os seus ensinamentos. E quanto a isso, Deus também mantém a sua fidelidade. Fiel, afinal de contas, não há espaço no céu para o incrédulo, não há espaço no céu para o que zomba de Deus, não há espaço para o que não se dobra, para aquele que não se rende ao senhorio do Senhor. E tudo isso, irmãos, porque Deus é fiel. Fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele alimenta no tempo certo os que nele esperam, satisfaz com boa vontade os seus, pois o Senhor é justo. Mas espera aí um pouquinho. Como pode Deus ser tudo isso que Davi escreveu e vermos hoje tantos crentes sendo perseguidos mundo afora? Você pode talvez nesse momento perguntar para mim: viu, Luiz, você não tem acompanhado os noticiários por aí, não? O Afeganistão e tantos outros lugares onde os crentes são perseguidos estão cometendo atrocidades contra esse mesmo povo ao qual Deus sustém, ao qual Deus levanta, ao qual Deus socorre quando clamam. Você está louco? Exatamente, meus queridos. Cristãos estão morrendo nesses locais por causa do nome de Deus. Então eu vou te responder com uma outra pergunta. Quem disse que é por causa do nome de Deus que esses cristãos estão morrendo? Quem disse? Eles estão morrendo por consequência do pecado. Não deles, de toda a humanidade. Do pecado que entrou no mundo desde o Éden. E vocês conhecem a história. Eles estão morrendo por consequência desse pecado e não pela ira de Deus. E você pode me perguntar ainda: tá, mas você acabou de dizer que Deus é justo e salva os que ele clamam. E eu te respondo: justamente. Deus ouve aos que ele clama e os salva. E é isso o que ele vai continuar fazendo, seja qual for o motivo, seja qual for a situação que você esteja passando. Estes que perderam sua vida terrena aqui na terra, por não negarem o nome de Deus, com toda certeza, já estão sendo beneficiados de estarem na presença do nosso Senhor, meus irmãos.
A própria palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 16, 25, que quem perder a sua vida por causa de Cristo, achá-la-á. Paulo vai dizer ainda em Filipenses 1, 21, que para ele o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E é essa certeza quanto à fidelidade de Deus que tomou conta de Davi, que tomou conta de Paulo, que tomou conta de tantos outros Paulos e Davis espalhados pelo mundo. Davi expressa isso nos versículos 17, 18 e 19, que ele diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em toda a sua obra. 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. E 19, ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. A salvação do cristão está em confiar na fidelidade dessas palavras, meus irmãos. Nesse belíssimo louvor aqui escrito por Davi, nós encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade ao Senhor. E se é que eu posso, eu gostaria de te dar um conselho. Você pode ainda dividir esse salmo durante o seu dia. As divisões que eu propus aqui neste salmo podem ser o seu motivo de oração de hoje em diante. Comece seu dia, como na primeira parte, exaltando o nome do Senhor. Ao meio-dia, olhe para a sua volta e veja quão bom e misericordioso Deus tem sido contigo. Ao anoitecer, veja como Deus foi fiel em cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas a todo momento, durante todo o seu dia, seja de manhã, de tarde ou de noite, nunca se esqueça do versículo 21, que é a nossa quarta divisão e já um encerramento. Que viva eu para a honra de Cristo, onde diz: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Eu iniciei esse sermão mostrando que nós seríamos capazes de recitar os mais belos poemas para aqueles que nos ajudaram nos momentos de crescimento da nossa vida. Então, eu quero terminar com uma palavra de encorajamento. Que nessa nova semana, que se inicia no dia de hoje, você e eu estejamos encorajados a seguir o exemplo de Davi. E assim entoar o mais belo hino e as mais belas canções e o mais puro e verdadeiro louvor ao nosso Senhor, de forma que o nome dele seja glorificado onde quer que nós estejamos. Que seja a sua vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi explanada. Encha-nos, Senhor meu Deus, com aquilo que vem de Ti, para que o Seu povo, Pai, seja então encorajado a cada vez mais não sucumbir às coisas deste mundo, Pai, mas continuar em obediência, porque nós sabemos, Senhor meu Deus, nós temos nas nossas mãos o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. E nós cremos nas Tuas palavras. Sê conosco, Senhor meu Deus. Abençoe a nossa semana, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.